A Ucrânia já causou sérios danos à Rússia com ataques de drones de longo alcance. As refinarias de petróleo são alvo principal. E agora a Rússia enfrenta escassez de gasolina devido a 40% da capacidade de refino, ficando fora de operação nos últimos meses. Mas vai piorar. Muito pior. A Rússia já enfrentava dificuldades com os drones da Ucrânia, e agora uma nova arma foi usada. A Ucrânia acabou de lançar o míssil Flamingo e a Rússia não conseguiu impedir. Recebemos as primeiras pistas de que o Flamingo evoluiu de um conceito para uma arma pronta para combate e utilizável. Em 6 de outubro, o Kiev Post sugeriu que a Ucrânia, sob o presidente Volodymyr Zelensky, usou mais do que drones em seus recentes ataques de longo alcance à Rússia. Zelensky afirma que mísseis estão sendo usados, indicando fortemente que os Flamingo da Ucrânia voam agora em direção à Rússia. A RBC Ucrânia traz mais informações, observando que Zelensky deixou essas pistas durante uma coletiva de imprensa conjunta com o primeiro-ministro holandês Dick Schoof, referindo-se a uma série recente de vídeos compartilhados nas redes sociais. Dá até para imaginar Zelensky piscando e acenando para os jornalistas em Kiev, como ele disse. Acho que, pelos fragmentos nas redes sociais, dá para entender onde os drones são usados ou não nesses ataques. O trecho final da citação é o mais importante. Mencionar ataques dentro da Rússia praticamente confirma que a Ucrânia usa seus mísseis para ataques de longo alcance. O que mais ela tem que poderia fazer um trabalho semelhante? O Pentágono bloqueou discretamente mísseis ocidentais como o ATACMS, segundo o Wall Street Journal em agosto. O bloqueio, que exigia a aprovação final do secretário de Defesa dos Estados Unidos da América, Pete Hegseth, para a Ucrânia, pode ter sido suspenso. Apesar da suspensão, a Ucrânia não consegue atingir áreas distantes da fronteira russa com mísseis ocidentais. Eles simplesmente não têm o alcance que o Flamingo tem. No entanto, Zelensky se recusou a dizer mais alguma coisa depois de dar a sua dica. Sem detalhes operacionais, não sabemos quando ou onde o Flamingo entrou em ação. Há um possível ataque a ser comentado. Então continue assistindo para descobrir. Zelensky tinha motivo para não dar mais que uma dica. A Ucrânia não quer dar à Rússia chance de se preparar para as táticas ucranianas, seja quais forem. Se o Flamingo for usado, a Ucrânia quer impedir que a Rússia crie contramedidas, como posicionar defesas aéreas nos alvos que a Ucrânia diz ter atingido. A Ucrânia claramente aprendeu com seus erros do passado. Em 2023, a Ucrânia passou meses promovendo uma contra-ofensiva para romper as linhas russas e recuperar seu território ocupado. A combinação do tempo entre o planejamento e a execução. O fato de a Ucrânia ter sido tão aberta sobre seus planos permitiu à Rússia preparar defesas em camadas. Isso arrastou a Ucrânia para um atoleiro. Houve progresso, mas a Ucrânia não chegou perto dos avanços decisivos que desejava. Uma lição dura foi aprendida em 2023. A Ucrânia não pode deixar a Rússia perceber o que pretende fazer. Volodymyr Zelensky divulgou números na coletiva, informa o Kyiv Post. Volodymyr Zelensky reiterou uma afirmação anterior de que cerca de 60% dos ataques profundos da Ucrânia em território russo estão sendo realizados por sistemas não tripulados. Alguns desses sistemas alcançam alvos a mais de 1.500 quilômetros, deixando 40% dos ataques sem explicação. Mais combustível para o uso dos Flamingos, seguindo as dicas de Volodymyr Zelensky. O Kyiv Post contatou o Estado-Maior ucraniano para confirmar relatos do uso de mísseis Flamingo contra a Rússia. O veículo não obteve a resposta que procurava. Não temos essa informação no momento, disse o Estado-Maior. Eles têm essa informação. Assim como Zelensky, o Estado-Maior da Ucrânia evita divulgar dados que a Rússia possa usar contra o país. Bocas soltas afundam navios, como diz o ditado, e falar demais pode atrapalhar o Flamingo em voo. Mesmo assim, as palavras de Zelensky indicam que o Flamingo está ativo e talvez já conheçamos um local onde o novo míssil ucraniano teve impacto. Em 5 de outubro, a The Economist relatou que há indícios confiáveis do uso do Flamingo, possivelmente contra refinarias de petróleo da Rússia. Em artigo sobre 2 meses de ataques à capacidade de refino da Rússia, o veículo afirmou: há relatos do uso de mísseis de cruzeiro FP-5 Flamingo. Eles voam a 50 metros do solo, têm alcance superior a 3.000 quilômetros
e transportam uma ogiva de 1.150 quilos, sendo bem mais rápidos que drones. Isso é mais de 1 tonelada de poder de fogo. Aliás, o que mostra o quão devastador o Flamingo pode ser quando atinge seu alvo. No entanto, a revista The Economist não menciona um ataque específico a uma refinaria. Ela apenas confirma que o Flamingo está em uso. Detalhes de um ataque mais específico, na verdade, vêm de um relatório de agosto de Militani. Neste possível primeiro ataque da Ucrânia com o Flamingo, o alvo não foi uma refinaria, e sim a Crimeia. O veículo afirma que os ataques a barcos de patrulha e a um posto do FSS na Península Ocupada não usaram mísseis Netuno, como se pensava. Em vez disso, a Ucrânia havia lançado mísseis Flamingo no que Militani chama de lançamento triplo a partir da costa ucraniana em 30 de agosto. Esses mísseis decolaram um após o outro, usando propulsores de combustível sólido antes de seguirem em direção aos seus alvos. Imagens de satélite do posto avançado do FSS antes e depois do ataque da Ucrânia também parecem confirmar que a Ucrânia usou uma arma que causa muito mais dano do que seus mísseis Netuno. Apesar da baixa resolução impedir a avaliação completa dos danos, é possível ver que o prédio principal do posto avançado foi destruído. Há danos por fogo na área, indicando explosão que Netuno e drones ucranianos não causam. Precisamos enfatizar que nada disso está confirmado neste momento. A Ucrânia certamente não vai revelar se usou mísseis Flamingo para atacar a Crimeia ou refinarias de petróleo russas. Porém, as evidências circunstanciais começam a se acumular. Circulam imagens das consequências dos ataques, sugerindo o uso de arma mais poderosa que qualquer outra já utilizada pela Ucrânia. Com as insinuações de Zelensky e as imagens nas redes sociais mostrando que a Ucrânia usa sistemas não tripulados em 60% dos ataques à Rússia, parece haver uma única conclusão. Flamingo está ativo e atacando a Rússia com força. Veja o que sabemos sobre ele até agora. Assim como nos próprios ataques, a Ucrânia não revelou muito sobre o funcionamento interno do seu novo míssil. Porém, diversas fontes reuniram dados a partir das exibições do Flamingo e de declarações de fontes ucranianas. Isso nos dá uma boa ideia do que o Flamingo é capaz de fazer. Já citamos algumas características do míssil. O Flamingo teria um alcance de 3.000 quilômetros, ou cerca de 1.864 milhas. Isso é suficiente para colocar praticamente qualquer alvo estratégico dentro da Rússia ao alcance, incluindo a capital, Moscou. Os únicos lugares que o Flamingo não consegue atingir na Rússia estão nas regiões do extremo oriente do país, que de qualquer forma não são especialmente relevantes para a guerra na Ucrânia. O míssil também possui uma ogiva que pesa mais de 1 tonelada. Para contextualizar o dano de uma ogiva dessas, podemos usar a ferramenta SaferGuard da Organização das Nações Unidas para estimar a explosão do Flamingo. Com uma ogiva cheia e ataque a 1.500 quilômetros, o Flamingo explodiria com força letal imediata para qualquer pessoa num raio de 24 metros. Isso equivale a uma zona de explosão de cerca de 24 metros para vítimas humanas diretas, enquanto fora desse raio ainda há risco de graves danos aos pulmões e tímpanos. Os prédios se saem ainda pior. Casas ou estruturas não blindadas a até 35 metros, cerca de 114 pés, serão totalmente destruídas por uma explosão de Flamingo. Prédios podem ficar inabitáveis mesmo a mais de 4 vezes a distância de destruição das casas. Flamingo tem grande impacto. Além disso, o ataque foi feito contra um alvo a 1.500 quilômetros de distância. Se o Flamingo percorrer uma distância menor, pode causar mais danos, segundo o SaferGuard. Além do alcance e poder destrutivo, sabemos que a Ucrânia combinou tecnologia antiga e nova para criar o Flamingo. A revista The Economist traz os detalhes em seu artigo de 5 de outubro, onde discute o que os fabricantes do Flamingo. Firepoint fabricou a nova arma da Ucrânia. A Firepoint fabrica o FP-5 com motores turbofan soviéticos reaproveitados, e sua fuselagem de fibra de carbono é produzida em apenas 6 horas, segundo o veículo. A Ucrânia novamente conseguiu transformar o antigo em algo novo e letal. Isso é bem diferente de como a Rússia utiliza a tecnologia da era soviética. O Kremlin só pensa em mandar suas armas antigas para a Ucrânia, onde são destruídas.
Chegou ao ponto em que a Rússia está prestes a ficar sem tudo o que tem até 2026. Descubra como a guerra de atrito da Rússia prejudicou o Kremlin assistindo ao nosso vídeo. Também tem um nome para se pensar. Flamingo dificilmente é o nome mais ameaçador para um míssil tão poderoso, mas há um motivo para essa escolha. De acordo com o Kiev Post, um pequeno erro de fabricação no primeiro lote dos mísseis fez com que eles saíssem cor-de-rosa. Esse lote foi apelidado de Flamingo, e o nome pegou desde então. Se você quiser algo mais oficial, sonoro, a revista The Economist afirma que o míssil é chamado também de FP-5. Também houve comparação direta com o míssil ocidental. O Tomahawk dos Estados Unidos da América é o equivalente ocidental mais próximo do Flamingo. O míssil ucraniano tem várias vantagens sobre o americano, especialmente no custo. Um míssil Tomahawk pode custar até 2 milhões de dólares, conforme o bloco adquirido. Um Flamingo custa 25% do valor e oferece maior alcance e carga útil mais pesada ao alvo. A revista The Economist diz que os mísseis Tomahawk são provavelmente mais precisos e difíceis de abater que os Flamingo. Mesmo assim, o Flamingo ainda tem truques na manga. Como dissemos, o míssil pode voar a 50 metros do solo, dificultando sua detecção por radares de defesa aérea. Graças ao seu grande alcance, acrescenta a revista The Economist, o Flamingo também poderia mudar de vetor várias vezes a caminho do alvo, o que também poderia ser suficiente para enganar ou escapar dos sistemas de defesa aérea. O novo míssil ucraniano, similar ao Tomahawk dos Estados Unidos da América, marca grande avanço no alcance da Ucrânia. Destaca o Army Recognition ao cobrir o primeiro ataque do Flamingo na Rússia. Sua carga pesada, longo alcance e orientação simples o tornam ideal para alvos estratégicos de alto impacto, como fábricas, depósitos de munição e centros logísticos. Muito além da linha de frente, diz o Army Recognition. Também acrescenta o detalhe interessante de que a Ucrânia pode ter usado o Flamingo para atingir alvos em Belgorod, assim como na Crimeia. Mas, assim como nos ataques à Crimeia, não há confirmação oficial da Ucrânia. Parece quase certo que o fio Flamingo está pronto para uso e que a Ucrânia está usando-o para realizar múltiplos ataques. Isso nos faz perguntar: o que vem a seguir após o novo míssil devastador da Ucrânia entrar em ação? Um homem acredita que o míssil pode mudar o jogo. Esse homem é o ex-diretor da CIA, General David Petraeus, que disse o seguinte em outubro: exemplo da engenhosidade ucraniana. Usaram bombas soviéticas antigas como explosivo em mísseis de cruzeiro. Projetaram com motor a jato e sistema de orientação, disse Petraeus. Isso mudará o jogo. Se isso for produzido em grande quantidade, terá grande impacto no campo de batalha, na Federação Russa, o que é muito importante. A parte sobre números substanciais é fundamental aqui. O Flamingo não vai ser de muita utilidade para a Ucrânia se eles só conseguirem construir alguns poucos. Como acontece com tanta frequência, o dinheiro é que vai determinar o quão impactante o Flamingo pode ser. Zelensky sabe disso tão bem quanto qualquer um sobre a Rússia. Em 6 de outubro, o Pravda informou que o presidente da Ucrânia destacou o potencial do país, desde que os parceiros ocidentais sigam apoiando financeiramente. A indústria de defesa da Ucrânia, que cresceu muito desde o início da guerra, pode chegar a dólares americanos. Dólares americanos, 35 bilhões, em produção até 2026, afirmou Zelensky. Ter capacidade de alcançar esse número são coisas diferentes. Por isso, a ajuda do Ocidente é importante. Assim, a Ucrânia busca arrecadar o máximo possível com sua indústria de defesa. Quando há excedente de armas, a Ucrânia pode oferecer algo em troca aos parceiros pelo investimento na sua indústria de defesa. Já há acordos para abrir plataformas de exportação e importação na Europa, Estados Unidos da América e Oriente Médio. A tarefa é lançar essas plataformas até o final do ano, disse Zelensky. Essas plataformas garantiriam dinheiro para a Ucrânia, mostrando que não servem só para uso próprio. Isso seria enorme para Flamingo. Significaria que a Ucrânia teria dinheiro para gastar na construção de mais mísseis que sabe que podem causar grandes problemas para a Rússia. A produção de Flamingos precisa de um impulso. O Kiev Post informa que a Firepoint produzia um míssil por dia no início de 2025. Ela definiu como meta fabricar 7 mísseis Flamingo por dia até outubro.
Se a Firepoint atingiu a meta, a Ucrânia receberia 2.555 mísseis por ano, custando cerca de 127 bilhões de dólares. Com mais dinheiro entrando, esses números podem aumentar. A Crimeia, refinarias russas e qualquer alvo escolhido pela Ucrânia poderiam ser eliminados. Se produzido em larga escala, o Flamingo pode ser um divisor de águas além da guerra na Ucrânia. O Army Recognition destaca que o Flamingo se diferencia na Europa. Mísseis de longo alcance desenvolvidos no continente, como o Storm Shadow e o Taurus da Alemanha, têm alcances menores, cargas úteis mais limitadas e custam mais caro. Como o Tomahawk, esses mísseis europeus devem ser mais precisos no Flamingo. No entanto, isso não será um grande problema se a Ucrânia chegar ao ponto de conseguir produzir mísseis Flamingo em grande escala. É provável que os mísseis ucranianos não substituam aqueles que os países europeus já estão fabricando. No entanto, isso oferecerá uma alternativa que permite diferentes tipos de ataques, ao mesmo tempo em que dá à Europa a chance de continuar financiando a Ucrânia enquanto aumenta seus estoques coletivos. Por que a precisão não importa tanto assim agora? Muitas nações ocidentais buscam algo que a Forbes considerou necessidade militar urgente em 2023. Massa acessível. Lauren Thompson, colaboradora sênior, analisa o desafio do Ocidente em relação ao volume sob a ótica americana. Diz Thompson que as Forças Armadas dos Estados Unidos são reconhecidas por terem as armas mais avançadas do mundo. Mas, como essas armas são caras, falta massa a elas. Especialistas acham que o estoque de munições guiadas de longo alcance acabaria em poucas semanas. Após iniciar guerra com a China, o Ocidente procura nova arma de longo alcance. Uniprodução rápida, orientação simples e reutilização de peças antigas para viabilizar produção em massa acessível. O Flamingo atende a esses requisitos, o que significa que há um motivo claro para o Ocidente praticamente despejar dinheiro na Ucrânia para colocar esse míssil em produção em massa. A Rússia sabe de tudo isso. Ela entende que mais mísseis Flamingo permitiriam à Ucrânia devastar totalmente várias instalações militares, ares e áreas próximas importantes do país. Os frequentes ataques ucranianos a refinarias russas revelam que a Rússia não possui defesas aéreas suficientes para proteger seus ativos domésticos mais críticos. A Rússia tenta impedir que a Ucrânia produza milhares de mísseis Flamingo, buscando cortar sua fabricação pela raiz. Em 4 de setembro, a TVP World relatou que a Rússia tentou destruir uma possível fábrica do míssil Flamingo em um ataque noturno à cidade ucraniana de Kalush. Segundo a emissora, Kalush sofreu um dos maiores ataques russos de drones e mísseis da guerra, com foco no Parque Industrial Central, onde o Flamingo seria produzido. O ataque russo teve sucesso ao incendiar vários prédios do Parque Industrial. Quanto a saber se a Rússia conseguiu atingir uma instalação de produção do Flamingo, simplesmente não sabemos. A Rússia não afirmou ter feito isso, e a Ucrânia provavelmente não revelaria se tivesse acontecido. Ainda assim, esse ataque demonstra que a Rússia sabe o quão perigoso o Flamingo é para suas ambições de subjugar a Ucrânia. Quando o Flamingo voa, a Rússia arde. Por anos, Kaliningrado foi promovido como a arma secreta da Rússia. Encravado entre a Polônia e a Lituânia, o enclave russo é onde muitos acreditam que uma guerra com a OTAN começaria. Seria uma ameaça, pois há armas lá. Mísseis capazes de transportar armas nucleares podem ser lançados de Kaliningrado. O Kremlin quer fazer você crer que controla seu enclave como nunca antes, mas está mentindo. O controle de Vladimir Putin sobre Kaliningrado enfraquece, já que o Kremlin perde domínio sobre esse território importante. Basta observar a retórica atual da Rússia para perceber o pânico de Putin. Putin jamais demonstraria pânico em público. Em vez disso, ele emprega um exército de capangas e porta-vozes para lançar ameaças, acusações e mentiras a qualquer um que queira ouvir. Uma das vozes mais influentes desse grupo de bajuladores é o homem que tem causado alarde sobre uma suposta guerra entre Rússia e OTAN. Sergei Lavrov, um dos principais porta-vozes de Putin, afirmou que a OTAN está em guerra com a Rússia desde o início da operação militar de Putin na Ucrânia. Meses após o fracasso da invasão inicial e o início do apoio ocidental à Ucrânia, Sergei Lavrov passou a fazer suas acusações.
A Sky News noticiou comentários que Sergei Lavrov fez em maio de 2022, onde ele afirmou que o coletivo, o Ocidente declarou guerra híbrida total à Rússia ao apoiar a Ucrânia com sanções e ajuda militar. Fizemos de tudo para evitar um confronto direto, mas agora o desafio foi lançado. Nós, é claro, aceitamos, afirmou Lavrov na época. Estamos acostumados com sanções. Elas quase sempre estiveram presentes. A mensagem que Putin quer transmitir por meio de seu porta-voz é dupla. A OTAN começou uma briga. A Rússia está pronta para vencer essa briga. Chegamos a setembro de 2025 e Lavrov continua repetindo as mesmas bobagens. Agora, Lavrov diz que quem apoia a Ucrânia declarou guerra à Rússia, porque o restante da Europa ousa responder, como qualquer continente faria, aos frequentes atos de agressão da Rússia. Aparecendo na reunião do Grupo dos 20 ou G20 de Ministros das Relações Exteriores nas Nações Unidas, ou Organização das Nações Unidas, em setembro, Lavrov reiterou que o Ocidente causou a crise ao apoiar a Ucrânia contra a Rússia. Lavrov ainda afirmou que a OTAN, União Europeia e até a Organização das Nações Unidas estavam em conflito direto com a Rússia. A Rússia propaga essa narrativa falsa há algum tempo, como parte de um plano maior. O apresentador do canal The Russian Dude no YouTube, Artyom Dikarev, chama de necessidade desesperada da Rússia de constantemente se fazer de vítima enquanto luta contra a OTAN. Nesse desespero, percebemos que as palavras de Lavrov se relacionam diretamente à situação atual em Kaliningrado. No G20, na Organização das Nações Unidas e em qualquer evento internacional, Lavrov repete a teoria da conspiração de Putin. O Ocidente declarou guerra à Rússia, afirma Dikarev. O enclave de Kaliningrado está cercado por inimigos, e Moscou promete resposta firme. A Rússia se faz de vítima, ignorando a brutalidade que impôs à Ucrânia para reivindicar. Qualquer defesa da Europa ou proteção à Ucrânia contra a Rússia é vista como início de guerra. A guerra já começou há muito tempo, foi a Rússia quem a iniciou. A Rússia se faz de vítima eterna para ocultar um segredo que o Kremlin quer manter oculto. Isso fica claro ao ler nas entrelinhas das declarações de Lavrov e suas tentativas de intimidar o Ocidente para que mude sua atuação. Em resposta às ações da Rússia, Lavrov transmite uma mensagem que não queria. Não só sobre a Federação Russa, mas também sobre Kaliningrado, que a Rússia há tempos usa para projetar poder. Atrás da fumaça, do discurso firme e do peito estufado, está uma realidade arruinada. Dikarev afirma que o Kremlin está apavorado. Dikarev considera as palavras de Lavrov divagações paranoicas, que sabe que o Ocidente pode tirar Kaliningrado da Rússia a qualquer momento que achar conveniente. Por isso, Dikarev sugere que as palavras de Lavrov não são realmente para a OTAN ou outros inimigos da Rússia. Lavrov e, por consequência, Putin querem usar as ameaças russas para demonstrar poder ao povo russo, não aos supostos inimigos do Estado. E é uma abordagem que tem potencial para funcionar, pelo menos na Rússia continental, onde a grande maioria das pessoas obtém a maior parte de suas informações de fontes oficiais de notícias russas. Repórteres Sem Fronteiras aponta que cerca de 2/3 dos russos obtêm quase todas as notícias pela televisão russa. As emissoras que assistem são estatais e controladas. Então, o russo médio recebe só a narrativa que o Kremlin deseja. E neste momento, as palavras que saem da boca de Lavrov são feitas para transmitir a mensagem de que a OTAN e a União Europeia, ou União Europeia, são ameaças e que a Rússia precisa se preparar. Muitos na Rússia têm conexão com a internet, é claro. A taxa de conexão à internet do país é muito alta, como destaca o Repórteres Sem Fronteiras. Mesmo assim, isso costuma não bastar para romper com a propaganda do Kremlin. O Centro de Dados e Pesquisa, ou Centro de Dados e Pesquisa, destaca esse fato em um relatório de março de 2025. Ele afirma que a mídia independente ainda atua na Rússia, mesmo com a censura estatal. A maior parte dessa mídia precisa contar com a internet para divulgar sua mensagem, e é aí que está o problema. O Telegram costuma ser a plataforma escolhida. Mas 44% dos russos que responderam a uma pesquisa do CEDA disseram que, de propósito, só seguem canais pró-governo em suas redes sociais. Apenas 14% seguem os chamados canais de oposição pelo CEDA, o que sugere que o russo médio não está apenas sendo levado por um caminho enganoso com uma narrativa falsa,
mas também está disposto a segurar a mão do Kremlin enquanto percorre esse caminho. O problema da Rússia, especialmente em Kaliningrado, é esse. A narrativa voltada ao público russo, intencionalmente ignorante, é menos eficaz do que intimidar quem realmente importa para a Rússia. A elite russa percebeu que não conseguiria enganar pessoas inteligentes, segundo Dikharov, e passou a focar em quem acreditaria. É direcionado aos próprios russos. Lavrov precisa convencer a população, que sofre com fome, perdas na guerra e crise econômica devido às sanções, de que tudo isso são sacrifícios necessários. Lavrov e o Kremlin querem que o russo acredite que a OTAN está chegando. Enquanto a propaganda pode funcionar no continente, Kaliningrado é outro caso. A Rússia pode ter mais dificuldade em convencer quem vive no enclave de que OTAN e União Europeia são inimigos, como o Kremlin deseja. A dificuldade em convencer o povo de Kaliningrado pode fazer Putin perder o controle do enclave. Voltaremos a esse ponto depois. Agora, vamos focar no problema de Kaliningrado enfrentado pela Rússia. O Kremlin considera que o problema se espalha por quase toda a Europa, sendo a expansão da OTAN o principal motivo de discórdia nas últimas décadas. Claro, as alegações da Rússia de que a OTAN se expande para ameaçar a Rússia não são verdadeiras, como aponta Dikharov. Segundo ele, a OTAN não cresceu por desejo de provocar o urso. Ela se expandiu porque os vizinhos da Rússia, ao verem o histórico de Moscou, decidiram não confiar. A Rússia tem razão ao afirmar que a OTAN está se expandindo. O Centro de Segurança Internacional, ND, destaca isso ao acompanhar a adição de membros à OTAN ao longo do tempo. Quando Putin assumiu, a 19 membros desde 2000 adicionou cerca de uma dúzia. Bulgária, Romênia, Eslováquia, Eslovênia, Albânia, Croácia, Montenegro e Macedônia do Norte estão entre esses novos membros. No entanto, os que realmente incomodam a Rússia são os estados que estão próximos ao território russo e que poderiam representar uma ameaça para Kaliningrado. Os 3 estados bálticos, Letônia, Estônia e Lituânia, todos ingressaram na OTAN em 2004. Finlândia e Suécia, que por muito tempo se consideraram países relativamente neutros, ingressaram em 2023 e 2024, respectivamente, ambas como resposta à agressão russa vista na Ucrânia. Houve expansão da OTAN. Sergei Lavrov quer ocultar que a própria Rússia causou isso com suas ações na Europa nas últimas décadas. Invasão da Geórgia, anexação da Crimeia e recente invasão da Ucrânia. Essas são as razões pelas quais a OTAN cresceu e pode continuar crescendo no futuro. A Rússia e Kaliningrado enfrentam grande ameaça. As ações russas podem causar o fim de Kaliningrado e Putin está ciente disso. É por isso que ele está enviando Lavrov para refutar todas as alegações que a OTAN e a União Europeia fazem sobre a Rússia cometer atos de agressão contra essas duas organizações. No típico estilo de Lavrov, cada repreensão vem acompanhada de ameaça. O porta-voz de Putin agora está afirmando que a União Europeia, em particular, está planejando abertamente lançar um ataque contra Kaliningrado, o que é mais uma ação que será respondida com as chamadas respostas decisivas da Rússia. Lavrov criticou a militarização da ilha de Bornholm. Isso faz parte da estratégia da União Europeia e OTAN para controlar mais a região do Báltico. Tenha em mente que praticamente todos os estados do Báltico fazem parte da OTAN, com Kaliningrado sendo o único pedaço de território que a Rússia controla na região. Mais uma vez, tudo isso é uma mensagem que ignora o fato de que esses reforços, junto com a própria expansão da OTAN, só estão acontecendo devido à ameaça que Rússia e Kaliningrado representam para a Europa. A União Europeia e a OTAN não planejam invadir, mas sim se preparam para tirar Kaliningrado do controle russo. Se Putin algum dia tiver coragem suficiente para declarar totalmente a guerra em toda a Europa, como as ações da Rússia sugerem que ele quer, a OTAN e a União Europeia não estarão sendo agressivas, estarão sendo inteligentes. Kaliningrado está agora muito vulnerável devido às ações da Rússia e está cercada, afirma Dikharov. Está isolada e na guerra moderna suas bases podem ser destruídas antes de Moscou perceber. Então, há um fundo de verdade na propaganda do Kremlin, no sentido de que a OTAN e a União Europeia representam uma ameaça muito clara para Kaliningrado. Não é a ameaça que Lavrov quer que acreditem. Não haverá invasão do enclave russo, a menos que a Rússia dê motivo à OTAN para isso.
No momento, OTAN e União Europeia preferem que a Rússia lide sozinha com a confusão que causou. Enquanto isso, medidas em torno de Kaliningrado assustam o Kremlin e isolam ainda mais a Rússia do enclave. Já citamos a militarização das ilhas. Também devemos considerar o reforço das defesas de fronteira na Polônia e nos estados bálticos. A Rússia pode em breve ter dificuldade até para fornecer energia a Kaliningrado. Segundo o Euractiv, o Báltico está se desconectando da rede elétrica russa. Embora isso prejudique a Rússia, no sentido de que menos receita de energia entra para o caixa de guerra de Putin, também causa problemas para Kaliningrado. O enclave depende da rede elétrica russa báltica para energia. Quando as nações bálticas saírem da rede elétrica russa, Kaliningrado será afetada. Os estados bálticos têm opções, Kaliningrado não. Cada palavra que sai da boca de Lavrov grita vulnerabilidade em vez de projeção de poder. Neste momento, o que a Rússia fala sobre a ameaça da OTAN a Kaliningrado não trata de uma invasão, como Lavrov afirma, e mais sobre o choque ao orgulho da Rússia que o enfraquecimento do controle de Putin sobre o enclave causou. Por isso as ameaças da OTAN atingem tanto, pois ferem o orgulho frágil da Rússia, diz Dikharov. Não se trata apenas de estratégia. É sobre humilhação. Se Kaliningrado está vulnerável, Rússia e Putin também parecem. Esse é o ponto-chave. A retórica da OTAN é o maior medo de Putin. Veja os comentários do comandante do Exército dos Estados Unidos da América na Europa e África, Chris Donoghue, em julho. Com o aumento das tensões entre OTAN e Rússia, Donoghue afirmou que a OTAN pode capturar Kaliningrado em tempo recorde. Essas palavras teriam incomodado o Kremlin, pois diferem das tentativas russas de ameaçar. Putin sabe que fora da Rússia, suas ameaças têm pouco peso. Ele sabe que quando um comandante importante da OTAN diz que pode tomar Kaliningrado facilmente, isso não é só uma ameaça vazia. É um fato que mostra a fragilidade do controle russo sobre o enclave. É toda a paranoia de Putin. Nada simboliza mais o medo do Kremlin de perder Kaliningrado do que a enorme instalação de radar que a Rússia constrói no enclave. As primeiras notícias sobre essa instalação apareceram em agosto, com relatos de imagens de satélite indicando a construção de uma grande antena circular. A apenas 25 quilômetros da fronteira de Kaliningrado com a Polônia, essa estação de radar serve para mostrar que a Rússia vigia a OTAN. Explicamos essa matriz em detalhes em um vídeo de agosto. Confira para saber mais sobre como a Rússia usará essa nova estrutura. A matriz é mais uma tentativa da Rússia de demonstrar força por meio de Kaliningrado. Isso só evidencia mais a insegurança da Rússia. Já para a mídia russa, é visto como prova de força, diz Dikharov. Para Lavrov, é um aviso. Podemos ver e neutralizar todas as ameaças. Para a OTAN, é um sinal claro de insegurança. E a reação da OTAN ao conjunto de radares foi exatamente o oposto do que a Rússia esperava. O inimigo deveria entrar em pânico e implorar para que a Rússia não construísse isso. A OTAN permite que a Rússia gaste milhões, até bilhões, em um projeto inútil típico da era soviética. Polônia e estados bálticos seguirão reforçando defesas com apoio da OTAN. O grande olho da Rússia sobre o Báltico teria o mesmo destino que Kaliningrado em caso de guerra, não sendo ameaça para a OTAN. A Rússia só demonstrou fraqueza em Kaliningrado desde que Putin invadiu a Ucrânia. Mesmo uma grande rede de radares não impedirá que as armas modernas da OTAN devastem Kaliningrado se decidirem agir. O próprio Putin já afirmou em várias ocasiões que não está interessado em entrar em uma corrida armamentista com o Ocidente. Ele já dizia isso em 2018, após vencer as eleições presidenciais, e repete durante toda a guerra na Ucrânia. Dikharov destaca que criar uma grande rede de radares contradiz essa afirmação. Na verdade, a provável inutilidade dessa rede para defender Kaliningrado indica que Putin não a considera uma arma. Ele a vê como um símbolo para mostrar à OTAN e aos moradores de Kaliningrado que a Rússia segue atuante no cenário global, diz Dikharov. E isso nos leva de volta a um ponto que levantamos anteriormente no vídeo, sobre como pode acabar sendo o povo que vive em Kaliningrado quem, no fim das contas, determinará o destino do enclave. O real segredo por trás das ameaças de Lavrov e dos temores russos sobre a OTAN não é necessariamente militarista. A insegurança da Rússia em relação a Kaliningrado está no fato de que parte do povo do enclave não se vê como cidadão russo.
Pelo menos não no mesmo sentido daqueles que vivem na pátria-mãe. Como eles poderiam? Kaliningrado é isolada. A Rússia a usa como um peão nos jogos que faz contra a Europa, muitas vezes prestando pouca atenção ao que o povo do território realmente deseja. A propaganda russa esconde que moradores de Kaliningrado têm mais ligação com vizinhos europeus do que com a própria Rússia. Kaliningrado não é Moscou, diz Dikharov. Não é a Sibéria, é uma região que respira a Europa. Seu povo vai à Polônia e Lituânia para compras, estudos e trabalho, ao menos quem ainda consegue. Kaliningrado se assemelha mais aos vizinhos europeus do que ao país que controla o enclave. E para muitos no enclave, a integração à Europa é uma opção muito mais desejável do que continuar sendo usado pela Rússia como meio de projetar poder. É difícil provar esse fato. A repressão da Rússia, a informação que sai do enclave, garante isso. Um referendo não oficial em 2023 indica que Kaliningrado provavelmente tem uma maioria silenciosa, ou silenciada, que deseja ver a Rússia perder o controle. O Centro de Segurança Humana relatou em julho de 2023 que o referendo foi não oficial e online, pois a Rússia considera essas votações ilegais. Os residentes foram perguntados se preferiam ficar sob controle russo ou que Kaliningrado se tornasse independente. Territórios sob controle russo não podem votar sobre manter esse domínio, mas o referendo ocorreu mesmo assim. O Centro de Segurança Humana informa que 95.567 pessoas participaram do referendo em Kaliningrado, cerca de um quinto da população do enclave. Esse número é suficiente para ser uma amostra adequada. O referendo deixou claro para Putin: Kaliningrado deseja sair da Federação Russa. Após 13 dias de votação online, 72,1% dos participantes do exclave preferem a independência de Kaliningrado ao controle russo. Essa é uma grande parte da população que rejeita completamente o controle da Rússia sobre suas vidas. Não surpreende que o Kremlin tema pelo futuro de Kaliningrado. A invasão da Ucrânia pela Rússia aumentou o descontentamento antigo em Kaliningrado. Pessoas do enclave, que se autodenominam russos bálticos, realizaram um protesto em frente à embaixada russa na Polônia quando Putin invadiu a Ucrânia. O fato de esse protesto ter ocorrido em território de um membro da OTAN transmite uma mensagem quase tão forte sobre o desejo de independência em relação à Rússia, dentro de Kaliningrado, quanto o próprio protesto. Mais tensões estão vindo à tona graças ao impacto que a invasão de Putin teve sobre o povo de Kaliningrado. A vida em Kaliningrado piorou, diz Dikharov. Sanções sufocam o comércio, turismo colapsou, preços sobem e salários estagnam. Sempre que Lavrov faz discursos sobre defender Kaliningrado, os moradores reviram os olhos, pois sabem que pagam o preço. Voltamos à propaganda do Kremlin. Na superfície, tudo isso faz parte do que a Rússia normalmente faz. OTAN ataca, Kaliningrado será defendida. No entanto, a realidade é que a insegurança da Rússia está evidente. Putin sabe que a OTAN poderia derrubar Kaliningrado a qualquer momento que quisesse, mas talvez a OTAN nem precise fazer isso. A OTAN talvez só precise esperar que o povo de Kaliningrado se liberte do controle de Putin, em vez de forçar a Rússia a abrir mão do enclave. Depois que o Ocidente se uniu e impôs sanções à Rússia após a invasão da Ucrânia por Vladimir Putin, o presidente russo teve que agir de forma sorrateira. Navios registrados na Rússia não funcionariam mais, pois poderiam ser rastreados e interceptados se preciso. Mas, e quanto aos navios que escondem suas identidades? Aqueles que são difíceis de rastrear e não têm ligações diretas com a Rússia? Isso funcionaria, e foi assim que a Frota das Sombras surgiu. A Rússia depende dessa frota, que sai do Mar Báltico, para garantir recursos para sua guerra. Enquanto perde bilhões de dólares para a guerra na Ucrânia que iniciou, agora isso está prestes a acabar. Putin está com grandes problemas, pois a Dinamarca acaba de cortar a linha de vida da Rússia no Mar Báltico. A Dinamarca encontrou uma solução brilhante para a Frota Sombra. Segundo o TradeWinds, em 6 de outubro, a Dinamarca planeja usar meios legais para retirar os navios da Frota Sombra de Putin. Ela não vai enviar caças nem lançar mísseis para afundar esses navios no Mar Báltico. Em vez disso, ela simplesmente vai intensificar algo que já vem fazendo há algum tempo, até o ponto em que os navios suspeitos da Rússia não conseguirão mais contornar a situação. Mais inspeções de navios vão afundar a Frota Fantasma.
Especificamente, Tradewind diz que a Dinamarca vai investir mais esforço e recursos para realizar inspeções ambientais nos chamados navios velhos e desgastados, na âncora vermelha de Skagen. Essa âncora é uma das principais entradas de embarcações para o Mar Báltico, segundo o veículo. De acordo com o site oficial do Porto de Skagen, cerca de 60 mil navios passam ao norte da Dinamarca e pela âncora todos os anos. Este é um porto muito movimentado. A Rússia tem aproveitado esse fato para passar seus navios da Frota Fantasma por ali. Isso não vai mais acontecer, já que a Dinamarca disse que vai ficar de olho nos navios que passam pela âncora como nunca antes. Está em pauta a fiscalização mais rigorosa dos depuradores, descarte de água e exigências de combustível. Tradewind afirma que a Dinamarca vai intensificar a atenção à gestão de resíduos nos navios e reforçar a fiscalização dos certificados de desmantelamento. Todos os sinais de que um navio pode integrar a Frota Sombra agora estarão no radar da Dinamarca. Isso deveria fazer com que muitos navios da Frota Sombra, geralmente sem seguro ou inadequados para as viagens da Rússia, sejam identificados e parados. Antes que possam entregar as cargas de petróleo lucrativas aos seus compradores, a lógica é muito simples. Parar os navios significaria cortar o fluxo de dinheiro para a Rússia. Sem o dinheiro do petróleo, a Rússia pode não suportar o custo da guerra, estimado em $1 bilhão diários. O ministro da Indústria e Comércio da Dinamarca, Morten Bordskov, anunciou a medida e destacou que o país está atento à Frota Fantasma com inspeções reforçadas. Precisamos pôr fim à máquina de guerra de Putin. Isso também se aplica à Frota Fantasma russa, disse Bordskov. Nossas inspeções de segurança em Skagen Red mostram que há navios velhos e desgastados entre eles. É por isso que as nossas autoridades estão agora intensificando os controles para que possamos proteger a Dinamarca em águas dinamarquesas. Já foram destinados recursos para as novas inspeções, que também contarão com mais inspetores embarcando nas embarcações para possibilitar o nível mais alto de fiscalização prometido. É uma medida genial em sua simplicidade. E aqui está o motivo. Quando o Ocidente impôs sanções ao petróleo russo, grande parte da frota existente de navios da Rússia ficou fora de operação. Esses navios eram geralmente modernos e em boas condições de navegação. Eles possuíam os documentos de seguro necessários e eram mantidos dentro de um certo padrão para garantir o cumprimento de todas as leis ambientais internacionais. Com navios incapazes de navegar, Putin comprou diversas embarcações para criar sua Frota Sombra. Só isso já era problemático o suficiente. No entanto, um grande problema que muitas vezes não é relatado é que muitos navios da Frota Sombra são ativamente perigosos do ponto de vista ambiental e de segurança. A Marine Insight revelou em artigo de agosto de 2025 que a Frota Sombra cresce cerca de 30 navios por mês. Navios da Frota Sombra têm mais de 15 anos, estão em más condições e sem seguro adequado. Eles operam sob bandeiras de conveniência para esconder a verdadeira propriedade e usam métodos arriscados para evitar serem pegos ou detectados, como desligar o sistema de identificação automática e realizar transferências perigosas de carga entre navios em águas internacionais, segundo o portal. O que realmente importa aqui é o fato de os navios terem 15 anos ou mais. Navios petroleiros duram, em média, 20 a 25 anos, segundo a Vox, em março de 2024. Isso pode dar a impressão de que os navios da Frota Sombra ainda estão dentro do prazo de validade para compra e venda. O veículo informa que operadores de petroleiros renomados geralmente vendem seus navios ao completarem 15 anos de uso. É assim que Putin tem conseguido tantos navios para a Frota Sombra. Esses petroleiros foram descartados por antigos operadores devido ao alto custo de manutenção, sendo mais econômico usar modelos modernos. Aqueles que já começam a mostrar sinais de envelhecimento. Para a Rússia, a idade do petroleiro não é um problema, desde que o navio não esteja afundando. Ele pode integrar a Frota Sombria. Embora Putin não se preocupe com a idade de seus petroleiros suspeitos, o resto da Europa se importa. Navios mais antigos têm maior chance de causar problemas ambientais, já que seus componentes se degradam. O navio pode não cumprir padrões atuais de emissões. E considere o que esses petroleiros carregam: muitos galões de petróleo. Basta um desastre, como um petroleiro velho chegando ao fim. No meio de uma viagem,
um grande vazamento de óleo no Mar Báltico ou em outro lugar pode acontecer. Esse tipo de preocupação já existe há muito tempo. Em março de 2023, a Bloomberg publicou um perfil do petroleiro Turba. Esse navio, com 26 anos, já deveria ter sido desmanchado. Ele não era inspecionado desde 2017 e não tinha o seguro padrão exigido para o serviço. Mas Putin ainda usava esse navio e vários outros que já deveriam ter sido retirados há muito tempo. O mesmo veículo também destaca o que foi mencionado anteriormente sobre como os petroleiros que estão chegando ao fim de suas vidas úteis se tornam caros demais para serem mantidos. Os petroleiros normalmente passam por inspeções, conhecidas como vistorias especiais, a cada 5 anos, segundo a Bloomberg. Na quarta vez, a viabilidade econômica de operar cai muito. Vistorias custam de 3 a 4 milhões de dólares para grandes petroleiros, seguidas por inspeção intermediária. Após 2 anos e meio, isso ainda é muito dinheiro gasto em inspeções. A maioria dos donos de petroleiros prefere substituir ao invés de arcar com esse custo. A Rússia não faz nenhum dos dois. Os resultados quase inevitáveis já estão começando a aparecer. Em 6 de outubro, a TVP World noticiou que navios decadentes da frota sombra da Rússia já causam sérios problemas ambientais. O veículo menciona um relatório da Político e fontes que afirmam que a Rússia opera ao menos 5 petroleiros na lista negra, identificados deixando grandes manchas de óleo no oceano. Essas manchas não são uma catástrofe. No entanto, elas mostram o total desrespeito da Rússia pela proteção ambiental e pela segurança das tripulações a bordo de seus navios suspeitos. Quanto tempo até um navio da frota sombra causar um grande vazamento? Espero que nunca ocorra. Mas os sinais mostram que Putin está satisfeito em enviar navios antigos até não poderem mais navegar. A União Europeia enfrenta um problema específico com essa abordagem. O Marco Marítimo de Combustível da União Europeia e as áreas de controle de emissões do Mediterrâneo, áreas de controle de emissões, impõem limites às emissões e à intensidade de carbono dos navios. O antigo marco exige que todos os navios reduzam progressivamente sua intensidade de carbono. As reduções começam em 2% em 2025, visando que todos os navios na União Europeia alcancem 80% até 2050. O EC8 reduz as emissões de enxofre dos navios para 0,1% padrão já adotado no Mar Báltico e no Mar do Norte. Os pontos aqui são simples. A União Europeia quer reduzir as emissões de carbono, o que significa que ela tem um foco intenso nos aspectos ambientais do transporte de petróleo e carga por longas distâncias. Com sua frota sombra, a Rússia ignora os mecanismos de apoio a essas políticas ambientais. E é aí que entra a genialidade das inspeções da Dinamarca. O país pode justificar o aumento da fiscalização, com base nesses mecanismos da União Europeia e do Mediterrâneo. A Rússia fica sem nenhum recurso real se tentar contestar as inspeções que a Dinamarca vai realizar. Isso basicamente admite que os navios mais propensos a serem parados pertencem à frota sombra. Isso derrota o propósito da frota sombra. Navios, por sua natureza, não deveriam ter vínculo direto com a Rússia. Então a Dinamarca pode impedir que esses navios antigos naveguem, e a Rússia não pode dizer uma palavra direta sobre isso por medo de se incriminar. A Rússia também não tem muitas opções para acessar o Mar Báltico. Segundo o War on the Rocks, o Mar Báltico pode ser acessado por 3 pontos de estrangulamento. Um deles é o Skagerrak, que é onde fica Skagen Red. O outro é o Kattegat. Ambos são controlados por países da OTAN, com Noruega e Suécia, reforçando a Dinamarca. Se seguirem o exemplo dinamarquês, a frota sombra terá opções muito limitadas. Ainda pior para a Rússia, segundo o portal. Navios rumo ao norte e no leste do Mar Báltico devem passar pela ilha dinamarquesa de Bornholm. Essa ilha é importante para as ações da Dinamarca no Báltico por outro motivo. Explicarei isso depois no vídeo. Agora, esse tipo de obstrução representa exatamente o que Putin menos quer que aconteça no Mar Báltico. A frota das sombras é crucial para a Rússia manter a guerra na Ucrânia. Isso se nota pelo grande investimento da Rússia nessas embarcações antigas. Apesar de os navios que compõem a frota das sombras estarem próximos, ou até mesmo além de suas vidas úteis previstas,
eles ainda custam dinheiro. Segundo Navegando pela Rússia, de Craig Kennedy, desde maio de 2022, Putin gastou 14 bilhões de dólares em navios da Frota das Sombras. Isso tem sido ótimo para alguns donos de navios europeus e americanos sem escrúpulos. Uma investigação de rastreamento de dinheiro aponta que lucraram juntos ao menos 63 bilhões de dólares com o desespero de Putin. Parece improvável que o Ocidente consiga fazer algo em relação à venda desse tipo de navio na origem. Ações como as da Dinamarca podem garantir que a Rússia desperdice dinheiro após comprar um navio suspeito. Putin gastou todo esse dinheiro por um motivo. Como Jamie Shire, da Amigos da Europa, observa, o petróleo é uma das exportações mais lucrativas da Rússia. Shire afirma que, em 2024, o Kremlin arrecadou dólares americanos, 164 bilhões com petróleo, para financiar a guerra na Ucrânia. Isso foi 5% a mais do que em 2023. Essas vendas de petróleo permitem que Moscou estabilize o rublo, controle seu déficit orçamentário e mantenha seu balanço de pagamentos no crédito, para que tenha dinheiro para pagar suas importações. A Frota das Sombras é essencial para a Rússia equilibrar as contas, tanto na guerra na Ucrânia quanto na economia do país. O governo do Reino Unido afirma que as sanções de julho de 2025 contra 135 petroleiros da Frota das Sombras miram embarcações responsáveis por transportar 24 bilhões de dólares em cargas desde 2024. Isso gera cerca de 16 bilhões de dólares anuais à Rússia, justificando os 14 bilhões de dólares investidos por Putin na frota. A União Europeia também sanciona navios. Cerca de 444 navios da Frota das Sombras da Rússia já estão na lista negra, com outros 120 embarcações provavelmente sendo adicionadas como parte da mais recente rodada de sanções da União Europeia. Sanções estão sendo usadas em vários lugares para barrar a Frota das Sombras da Rússia. Agora, a Dinamarca ergue uma barreira literal e qualquer navio suspeito que cruzar o Skagen Red estará sob vigilância. Alguns podem dizer que esse escrutínio no Mar Báltico já deveria ter ocorrido. Talvez estejam certos. A decisão da Dinamarca de reforçar as inspeções pode ser vista como um reconhecimento de que não fazia o suficiente para impedir navios da Frota Sombra antes. É possível que a Dinamarca tenha agido devido a incidentes recentes, indicando que não é apenas a Ucrânia que está sendo ameaçada pela Rússia e suas ambições militares. A Dinamarca também está no radar de Putin. Poucos dias antes de a Dinamarca anunciar sua nova iniciativa, a Reuters fez uma reportagem sobre várias provocações navais russas que ocorreram nos diversos estreitos controlados pela Dinamarca. Essas provocações envolveram navios de guerra russos navegando em rotas de colisão e apontando armas para embarcações navais dinamarquesas. Navios russos têm usado equipamentos de interferência de sistema de posicionamento global para dificultar a navegação de outras embarcações, afirmou Thomas Arenkiel, diretor do Serviço de Inteligência de Defesa da Dinamarca, em coletiva de imprensa em outubro. Ele contou que um navio de guerra russo ficou ancorado em águas dinamarquesas por mais de uma semana, provavelmente como ameaça constante à Dinamarca e qualquer embarcação que possa passar ali. Vimos vários incidentes no Estreito da Dinamarca em que helicópteros da Força Aérea Dinamarquesa e embarcações navais foram alvo de radares de rastreamento e apontados fisicamente com armas de navios de guerra russos, disse Arenkiel. Ele acrescentou que a Rússia está usando meios militares, inclusive de forma agressiva, para nos pressionar sem ultrapassar a linha do conflito armado. No sentido tradicional, então a Rússia vai usar meios não convencionais para ameaçar a Dinamarca? Que resposta melhor do que uma que a Rússia nunca teria previsto? A Dinamarca está usando um direito antigo para prejudicar indiretamente os militares russos, em vez de tentar intimidar a Rússia, surpreendendo Putin. Reduzir a eficácia da Frota Sombra enfraquecerá os militares russos. Esse é o objetivo das sanções. Com mais inspeções de navios, a Dinamarca achou uma solução inovadora para um problema típico da Rússia. Isso não significa que a Dinamarca não atue para limitar o impacto e a presença da Rússia no Mar Báltico. Além das ações não convencionais,
ela também tem maneiras tradicionais de mostrar à Rússia que fala sério. As inspeções rigorosas da Dinamarca fazem parte de um plano maior para o Báltico, levando o país a reagir à Rússia de diferentes formas. Estar preparado é uma dessas maneiras. Em setembro, o site de defesa dinamarquês informou que a Dinamarca estava entre as 14 nações que participaram de um exercício marítimo no Mar Báltico chamado Northern Coasts. O país enviou uma fragata e todos os seus navios de varredura de minas para um exercício de táticas de guerra marítima em águas costeiras. Parte do exercício foi focada em garantir a livre navegação pelo Mar Báltico para todas as embarcações que a Rússia poderia tentar atingir com sua guerra híbrida. Isso mostra a Putin que, se pressionar muito a Dinamarca, terá preocupações maiores além das inspeções à frota fantasma. Em junho, a Dinamarca anunciou que implantaria drones flutuantes Shelly no Mar Báltico. Essas embarcações não tripuladas, que são fabricadas por uma empresa sediada na Califórnia, parecem barcos à vela, mas na verdade são centros de coleta de dados. Elas possuem sensores, câmeras e radares. Com inteligência artificial embarcada, elas oferecem uma visão mais detalhada da atividade marítima do que outros métodos de vigilância, como a navegação por satélite. Esses drones Shelly podem ajudar a Dinamarca a identificar mais navios da frota fantasma, especialmente os envolvidos em tentar destruir cabos submarinos no Mar Báltico, segundo o Guardian. E lembre-se da ilha citada antes no vídeo, por onde todos os navios rumo ao norte e no leste passam para entrar ou sair do Mar Báltico. A ilha de Bornholm passará a ter usos além de ser apenas um ponto de observação. Em 8 de setembro, o repórter nórdico informou que a Dinamarca reforça a presença militar na pequena ilha chamada Regimento de Bornholm. Esta é a 10ª unidade do exército dinamarquês, com 500 a 900 militares. Serão equipados com 15 blindados Pátria 6x6, cada um transportando até 10 soldados. Esse novo regimento também vai se somar à força de cerca de 200 pessoas que a Dinamarca já estacionou na ilha de Bornholm no passado. Isso pode não parecer uma grande medida por si só. No entanto, a Dinamarca não possui um exército particularmente grande. Atualmente, suas forças armadas contam com cerca de 23 mil militares ativos, embora a Dinamarca tenha planos de aumentar esse número para 28 mil até 2033. Deslocar cerca de 1.000 soldados para uma ilha mostra que a Dinamarca leva muito a sério suas responsabilidades no Mar Báltico. A militarização da ilha de Bornholm pode parecer pequena isoladamente, mas, junto com as ações da Dinamarca no Mar Báltico, é mais uma peça de um grande quebra-cabeça envolvendo toda a OTAN. E a Rússia não pode fazer nada quanto a isso. Tudo que a Dinamarca faz, de inspeções ao aumento da militarização no Mar Báltico, ocorre em território dinamarquês. Ela tem esse direito e age conforme normas internacionais e da União Europeia. Para dificultar a frota fantasma russa, resta saber se a nova estratégia da Dinamarca, focada em inspeções, será eficaz contra os navios da frota fantasma. Eles não vão parar os navios antigos de Putin sozinhos, mas a pressão extra sempre será um problema para Putin. Um problema que ele não vai resolver. Putin é obrigado a recorrer à guerra híbrida e ataques indiretos contra a OTAN. Tudo isso só vai gerar mais respostas, como as da Dinamarca no Mar Báltico. Durante a guerra na Ucrânia, a Rússia distorceu a verdade e usou propaganda para criar uma imagem falsa do conflito. Seus principais líderes, como o presidente Vladimir Putin, disseram ao mundo que a Rússia está traçando um caminho rumo a algum tipo de vitória gloriosa, esmagando toda e qualquer oposição em seu caminho. Essas mentiras de guerra implodiram e a verdade surgiu. Informações vazadas de fontes oficiais russas expuseram a dura verdade sobre a taxa catastrófica de baixas do país, e os números são ainda piores do que o esperado. Claro, tem sido evidente que a guerra estava indo mal para a Rússia. Há várias fontes oficiais e estatísticas que comprovam isso, como a lista de perdas russas visualmente verificadas na Ucrânia pelo coletivo Oryx, atualizada e detalhada com frequência. As quantidades extraordinárias de equipamentos militares que a Rússia já perdeu até agora, como mais de 4.190 tanques, mais de 8.400 veículos blindados e de combate de infantaria e cerca de 350 sistemas de mísseis superfície e ar.
Para citar apenas alguns exemplos, o número chocante de baixas da Rússia também está bem documentado. Em junho deste ano, o Ministério da Defesa britânico foi uma das várias entidades oficiais a afirmar que a Rússia provavelmente já havia ultrapassado o marco sombrio de mais de 1 milhão de soldados mortos ou feridos em combate, com estimativas sugerindo que cerca de 250 mil pessoas estavam mortas. Isso faz deste o conflito mais custoso em que a Rússia se envolveu desde a Segunda Guerra Mundial. Segundo relatos, 2025 tem sido um ano especialmente devastador. Na atualização de junho, o Ministério da Defesa britânico disse que a Rússia provavelmente já tinha 20 mil baixas desde o início do ano, com média de 1.250 por dia. Com a aproximação do fim de 2025, é impossível saber quantas vidas foram perdidas, enquanto os comandantes russos persistem com suas táticas imprudentes e desperdiçadoras, jogando soldados na linha de frente na esperança desesperada de que sua superioridade numérica eventualmente traga resultados. Muitos dos números e estatísticas sobre a guerra Rússia-Ucrânia vêm de fontes ocidentais, como o Ministério da Defesa britânico, pesquisadores dos Estados Unidos da América ou da própria Ucrânia. A Rússia, por sua vez, tende a manter esse tipo de dado em segredo. Ela não faz grandes anúncios em seus canais de televisão estatais sobre quantas pessoas suas foram mortas ou feridas. Porém, ela guarda registros e alguns deles vazaram. Pela primeira vez na guerra até agora, registros internos russos sobre perdas militares em 2025 se tornaram disponíveis. Os documentos foram obtidos e compartilhados pelo projeto ucraniano Hochuzait, que significa Eu Quero Viver. Eu Quero Viver é uma iniciativa da Direção Principal de Inteligência da Ucrânia, Direção Principal de Inteligência. Ela foi criada para ajudar soldados russos que não querem lutar a se renderem com segurança às forças ucranianas. Ela começou em 2020, 2 meses após o início da guerra. E até janeiro de 2024, o serviço já havia recebido mais de 26 mil ligações, além de mais de 48 milhões de visitas ao seu site. Não há detalhes sobre como a equipe do Quero Viver conseguiu obter esses documentos russos vazados. Provavelmente eles não vão compartilhar informações sobre informantes ou infiltrados nas fileiras russas. Mesmo assim, publicaram fotos dos documentos no X para todos verem. Esses documentos mostram uma grande tabela em formato de planilha, com várias colunas e números. No topo da página, o cabeçalho principal explica isso. Os números a seguir mostram as perdas totais das Forças Armadas Russas, de 1º de janeiro a 1º de setembro de 2025. Os títulos das colunas indicam tipos de perdas, como mortes, feridos, desaparecidos e capturados pelo inimigo, assim como uma seção à direita sobre perdas de equipamentos. Eu Quero Viver postou uma longa sequência detalhando tudo o que poderia ser aprendido com a tabela, começando com o seguinte: divulgamos pela primeira vez estatísticas russas sobre as perdas das Forças Armadas em 2025. Recebemos dados das perdas do exército russo nos primeiros 8 meses de 2025. Os números impressionam. Em 243 dias, a Rússia perdeu 281.550 homens entre mortos, feridos e desaparecidos, totalizando mais de 280 mil baixas em 8 meses. É um número impressionante que mostra como essa guerra tem sido desastrosa para a Rússia. A Ucrânia também perdeu muitas pessoas, incluindo civis mortos pelos bombardeios de drones e mísseis russos. Mas a Rússia, como principal força invasora, com grande gasto em defesa e vasto arsenal, nunca deveria ter perdido tantas pessoas por tão poucos ganhos. Os números são vergonhosos para os comandantes do Kremlin e demonstram o quão imprudentes e teimosos eles têm sido ao persistir em táticas que tratam vidas humanas como nada além de carne de canhão. Vez após vez, relatos mostraram soldados russos sendo essencialmente lançados à batalha nas linhas de frente, com pouco treinamento, equipamentos básicos e quase sem apoio de blindados ou artilharia. Não surpreende que tantos morreram e tão pouca terra foi conquistada. Ainda assim, o Kremlin se recusa a ajustar sua estratégia, simplesmente recrutando cada vez mais homens para enviar à morte e substituir aqueles que vieram antes deles.
A segunda postagem do Quero Viver entra em mais detalhes, explicando exatamente como esse número de 281.550 baixas é dividido, além de destacar a enorme quantidade de equipamentos militares. A Rússia também teve perdas. 86.744 mortos, incluindo 1.583 oficiais e 8.633 prisioneiros, 33.966 desaparecidos, incluindo 11.427 prisioneiros, 158.529 feridos, incluindo 6.356 oficiais e 16.489 prisioneiros, 2.311 capturados. Foram perdidas 13.145 unidades de equipamentos militares irrecuperáveis e 48.458 podem ser restauradas. Olhando mais de perto esses números, as mortes representam quase um terço do total de baixas. Isso demonstra o quão perigosas e mortais são as linhas de frente para aqueles que estão de ambos os lados. Com drones constantemente zumbindo no ar e fogo de artilharia caindo do alto. Além disso, com grandes concentrações de tropas em terra, prontas para atirar em qualquer força inimiga que entre nos locais, as chances de sobrevivência são mínimas ou inexistentes. Isso também mostra a ineficácia da Rússia em evacuar soldados feridos do campo de batalha. Seus comandantes são incompetentes ou não se importam em salvar vidas. Uma postagem recente no Quero Viver destaca que a proporção de baixas é reveladora. Por não haver um sistema eficiente de evacuação dos feridos no campo de batalha, há só 13 soldados feridos para cada morto. Isso mostra a baixa sobrevivência dos feridos, normalmente abandonados sem assistência após serem atingidos. Sobre o número de equipamentos, esses dois revelam o custo chocante do esforço de guerra do Kremlin. Embora as autoridades russas acreditem que podem recuperar a maioria dos tanques, veículos e equipamentos danificados, ainda admitem mais de 13 mil perdas totais, somando bilhões de dólares em equipamentos militares. E embora os dados russos não entrem em detalhes sobre quais tipos específicos de equipamentos estão incluídos nessas perdas, analistas de inteligência de fonte aberta indicam que a Ucrânia destruiu muitos tanques, artilharia, radares, defesas aéreas, aeronaves, embarcações, infantaria, veículos de combate e outros componentes essenciais da máquina de guerra do Kremlin, enfraquecendo o poder ofensivo da Rússia. Ataque por ataque. O tópico Quero Viver continua, detalhando quantas perdas a Rússia sofreu por mês. Em média, as perdas mensais são de 35.193 pessoas e 7.700 unidades de equipamento, das quais 1.643 são irrecuperáveis. Todos os dias, o exército russo perde em média um batalhão, com 496 homens mortos ou desaparecidos. Todo mês, toda a 7ª Brigada das Forças Armadas Russas é perdida. Esses números mostram ainda mais as perdas da Rússia, com cerca de 500 soldados mortos, feridos ou desaparecidos por dia. É um número totalmente insustentável. Até agora, a Rússia ainda consegue recrutar dezenas de milhares de soldados por mês. Ela conseguiu isso por meio de vários métodos, incluindo oferecer grandes incentivos em dinheiro para pessoas desesperadas que muitas vezes têm dificuldade em encontrar trabalho e simplesmente querem uma maneira fácil de sustentar e alimentar suas famílias. Além de recrutar assassinos condenados, estupradores e outros criminosos, enviando-os diretamente de suas celas para a linha de frente para reforçar as fileiras russas. A Rússia também explorou migrantes, pressionando comunidades da Ásia Central de países como Uzbequistão, Tajiquistão e Turcomenistão, muitas vezes ameaçando-os com deportação ou prisão, a menos que aceitem se alistar, como mostrou a iniciativa Quero Viver em um relatório sombrio deste ano. O relatório mostrou como muitas dessas pessoas, que originalmente trabalhavam como varredores de rua e operários da construção civil, foram forçadas a entrar no exército e enviadas para morrer na Ucrânia. Além de tudo isso, no início deste ano, parlamentares também apresentaram um projeto de lei que permitiria o recrutamento obrigatório durante todo o ano. Isso substituiria o recrutamento semestral já existente na Rússia, dando ao exército poder para convocar novas tropas da população sempre que quiser.
Graças a todas essas mudanças, o Kremlin continua aumentando o número de militares na ativa, o que ajuda a compensar suas enormes perdas. De fato, um relatório recente da principal direção de inteligência da Ucrânia revelou que a Rússia convocou aproximadamente 280 mil novos militares desde o início de 2025. Segundo Vadim Skibitsky, vice-chefe do Direção Principal de Inteligência, em entrevista de 7 de setembro à Ukraineform. Segundo nossos dados, até 1º de setembro de 2025, o Kremlin convocou cerca de 280 mil militares contratados. Esse número é praticamente igual ao total de baixas no mesmo período, o que indica a eficácia da Rússia em substituir os soldados feridos, mortos ou capturados pela Ucrânia. Fontes do Direção Principal de Inteligência relatam que o Kremlin espera recrutar 343 mil pessoas até o fim do ano. Está prestes a alcançar ou superar a meta, se mantiver o ritmo atual de recrutamento, com cerca de 35 mil novos soldados por mês, como observa Skobitsky. Tudo indica que eles vão cumprir o plano de recrutamento até o fim do ano, mas isso não deve durar para sempre. A Rússia não tem um suprimento infinito de pessoas aptas e dispostas a pegarem armas e arriscar suas vidas na Ucrânia. Não há dinheiro e recursos infinitos para sustentar campanhas caras de recrutamento e manter o esforço de guerra cada vez mais custoso. Além disso, o custo de cada novo soldado está aumentando, como detalhado em um relatório recente do Dr. Janis Kluger, no blog Russianomics. O Dr. Kluger é especialista em desenvolvimento econômico e comércio na Europa Oriental e Eurásia, tendo escrito muito sobre o aspecto financeiro da guerra Rússia-Ucrânia. Em 5 de setembro, Kluger escreveu, considerando apenas bônus de adesão regionais e federais. O custo médio para recrutar um soldado passou de 1,5 milhão de rublos em janeiro de 2025 para cerca de 2 milhões atualmente. Até o fim de 2025, o custo por soldado deve chegar a 2,5 milhões de rublos. Ele continuou explicando o que isso significa para a economia russa. Com 2 milhões de rublos por soldado, contratar 35 mil custa 70 bilhões de rublos, 840 bilhões ao ano, ou 0,4% do produto interno bruto. Com 2,5 milhões por soldado, o recrutamento custaria 0,5% do produto interno bruto. Isso não é o quadro completo, pois os bônus federais e regionais são só parte dos custos de recrutamento e uma pequena fração dos custos totais de pessoal, como salários, compensações e pensões. Ou seja, ficará cada vez mais caro para a Rússia recrutar tropas para substituir as perdidas no mês anterior. As perspectivas econômicas da Rússia são muito sombrias, com economistas dentro e fora do país prevendo uma grande recessão. Além disso, há grave escassez de mão de obra, e até Putin admitiu derrota no setor. Prometeu reduzir os gastos com defesa em 2026 para um pouco menos que 2025, segundo o orçamento preliminar da Rússia, ajudando o país a evitar mais turbulências econômicas. Mas os fatos são evidentes. Mesmo que o orçamento de defesa da Rússia caia, o país não pode sustentar esse conflito por anos. Ainda mais quando a Ucrânia mantém ataques tão eficazes e devastadores à infraestrutura. Os ataques de drones ucranianos a refinarias, oleodutos e depósitos de combustível são os principais responsáveis pela grande crise de combustível que se espalha por várias regiões da Rússia. Com postos de gasolina sendo obrigados a fechar e longas filas de motoristas esperando horas a fio apenas para conseguir encher o tanque a preços recordes. Quanto mais a guerra durar, mais caro será para a Rússia. Em algum momento, o recrutamento vai ser afetado. O Kremlin não conseguirá reunir pessoas suficientes para compensar as perdas, e aos poucos, o exército russo começará a desmoronar. Além disso, uma das coisas mais preocupantes sobre esses novos dados russos vazados é que, mesmo com um recrutamento em massa e uma força muito maior do que a da Ucrânia, o Kremlin ainda não consegue atingir seus objetivos no campo de batalha. A próxima postagem do Quero Viver compara a situação atual ao exército soviético durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é comparável às perdas da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas durante a ofensiva da Prússia Oriental, quando 126 mil soldados morreram.
Mas os soviéticos tomaram o norte da Polônia e toda a Prússia, incluindo a fortaleza de Königsberg. Generais russos modernos perderam 120 mil homens, mas não conseguem capturar Pokrovsk. É condenatório, mas totalmente verdadeiro. O exército russo sempre foi temido pelo tamanho, especialmente após as conquistas soviéticas na Segunda Guerra Mundial. A União ganhou fama no pós-guerra ao fortalecer suas forças. Acumulou um dos maiores estoques de tanques e blindados do mundo na Guerra Fria e liderou inovações militares, criando veículos pioneiros como o BMP. Quando a Rússia invadiu a Ucrânia, muitos especialistas e analistas militares previram uma vitória rápida para o Kremlin. Afinal, eles tinham o maior exército e muito mais recursos. Mas não foi assim que as coisas aconteceram, nem de longe. Embora a Rússia tenha tido algum sucesso, após quase 4 anos de guerra na Ucrânia, hoje controla só um pouco mais de território que em março de 2023, com ganhos ainda restritos frente ao custo total da guerra. Além disso, em áreas-chave como Pokrovsk, Donetsk, segundo o Quero Viver, a Rússia não conseguiu avançar. Ela tentou por meses capturar uma única cidade, reunindo uma força massiva e empregando todas as táticas do seu repertório, desde o uso de drones até tanques, e até mesmo disfarçando seus militares de civis para infiltrá-los em Pokrovsk e desestabilizar a cidade por dentro. Nada funcionou. Mesmo com mais de 10 mil soldados, a Rússia ainda não consegue romper as linhas defensivas da Ucrânia. Em vez disso, envia mais tropas e armas para Pokrovsk, sofrendo perdas sucessivas. O tópico Eu Quero Viver X também trouxe detalhes sobre unidades e batalhões que tiveram as maiores perdas. O líder em perdas é o Grupo Central de Forças, composto pelo 2º e 51º Exércitos de Armas Combinadas. O 2º Agrupamento de Artilharia, comandado por Ramil e Batulin, e suas principais unidades. A 27ª Divisão e as 15ª e 30ª Brigadas de Fuzileiros Motorizados perderam 15.310 pessoas e tiveram 16.260 feridos. O 51º Exército, com as notórias unidades de CARNE e as 1ª, 5ª, 100ª, 14ª, 100ª, 32ª, 110ª e 9ª Brigadas de Fuzileiros Motorizados, causou 13.000 baixas e 14.201 feridos. O 51º Exército teve as maiores perdas de equipamentos, 1.642 unidades. O 1º Exército de Tanques do Grupo de Forças do Oeste registra 9.987 baixas irrecuperáveis e 11.411 feridos. Unidades de elite russas, que o comando das Forças Armadas tenta proteger, perderam 2.272 paraquedistas mortos ou desaparecidos e 3.191 feridos. Os números mostram que algumas forças russas sofreram bem mais que outras, e o moral das tropas restantes deve estar muito baixo. Após verem muitos companheiros caírem em batalha, os sobreviventes se perguntam: serei o próximo a morrer? Isso pode levar mais soldados dessas unidades a se renderem, desertarem ou tentarem escapar do conflito com vida. No início do ano, houve relatos de soldados russos atirando em si mesmos e entre si em locais como Ufete, para serem evacuados da linha de frente por questões médicas e reverem suas famílias. Essa tática tende a se popularizar conforme aumentam as perdas e as tropas russas entendem melhor sua difícil situação. A thread do X de Quero Viver termina com a seguinte mensagem para a população russa: os russos precisam estar mentalmente preparados para o fato de que, quando a guerra acabar, eles podem ser informados sobre o número real de mortos, desaparecidos e feridos. Desde o começo da invasão, esse número já passou de 1 milhão. Esse é o preço do governo de Putin e do apoio que ele recebe do povo russo. Essa é a dura e fria verdade dessa guerra, e é algo que nem mesmo Putin consegue mais esconder do seu povo. Confira nosso vídeo recente sobre as grandes perdas da Rússia e como as forças de Putin podem ficar sem tanques, artilharia e tropas em 2026. Ou assista ao vídeo para ver como as forças ucranianas lançaram um dos maiores ataques de vingança da guerra, bombardeando locais na Crimeia e na Rússia,
e deixando o Kremlin com vários incêndios graves para apagar e ainda mais problemas caros para resolver. E por fim, inscreva-se no nosso canal para ser um dos primeiros a saber dos últimos grandes acontecimentos nas linhas de frente da Ucrânia.